3 horas de morte aparente. Frei Daniele Natali. Estive no purgatório, eis o que vi. Apresentei-me diante do trono de Deus. Vendo Deus, mas não como um juiz severo, e sim como um pai afetuoso e amoroso. Não foi uma tarefa fácil descrever o estado de turbulência em que se encontrava a Clínica Regina Helena de Roma, naquele dia de 1952. Ali, Frei Daniele Natali, religioso capuchinho de 33 anos, foi internado para a remoção de um câncer de baço. O Dr. Ricardo Moretti inicialmente se recusou a realizar a delicada operação, porque a doença estava muito avançada, mas a insistência do paciente o levou a tentar de última hora. Infelizmente, os temores do médico se confirmaram. Frei Daniele entrou em coma logo após a cirurgia, e morreu 3 dias depois. Depois que o atestado de óbito foi emitido, parentes e conhecidos se reuniram junto ao corpo sem vida do capuchinho para rezar por ele. Até aqui, nada de estranho. Tudo acontecia dentro da rotina de qualquer hospital. O clamor começou, ou melhor, explodiu 3 horas depois que a morte do clérigo foi declarada. De repente, o cadáver arrancou o lençol que o cobria, levantou-se com determinação e começou a falar. Todos correram para fora da sala aterrorizados, gritando pelos corredores. Um tumulto sem precedentes eclodiu em todo o hospital. E não foi pouca coisa. Horas de purgatório. O próprio Frei Daniele narra, com a simplicidade das histórias do Evangelho, o que aconteceu naquele intervalo de 3 horas. Apresentei-me diante do trono de Deus, vendo Deus, mas não como um juiz severo, e sim como um pai afetuoso e amoroso. Então compreendi que o Senhor fez tudo por amor, que cuidou de mim do primeiro ao último momento de minha vida, amando-me como se eu fosse a única criatura existente nesta terra. Também percebi, no entanto, que não só não retribuí esse imenso amor divino, como negligenciei completamente. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório. Mas como? Perguntei-me, apenas 2 ou 3 horas. E então poderei ficar para sempre perto de Deus amor eterno? Pulei de alegria e me senti um filho amado. No entanto, o júbilo de Frei Daniele não durou muito. A visão desapareceu e eu me encontrei no purgatório. As 2 ou 3 horas no purgatório me foram dadas sobretudo por não ter feito o voto de pobreza. Eram dores terríveis que eu não sabia de onde vinham, mas sentia intensamente. Os sentidos que mais ofenderam a Deus neste mundo sentem a maior dor. Era algo para inacreditável porque lá embaixo, no purgatório, a gente sente como se tivesse um corpo e conhece, e reconhece os outros como acontece no mundo. Por que não posso te ver? Enquanto isso, continuou o Frei Daniele, apenas alguns momentos daquelas dores passaram, e já me parecia que era uma eternidade. O que mais nos faz sofrer no purgatório não é tanto o fogo, embora tão intenso, mas aquele sentimento de estar longe de Deus. E o que mais dói é ter tido todos os meios disponíveis para a salvação e não ter podido aproveitar. Pensei então em ir a um irmão do meu convento pedir-lhe que rezasse por mim que estava no purgatório. Aquele irmão ficou maravilhado porque ouviu minha voz, mas não podia ver minha pessoa, e perguntou: "Onde você está? Por que não posso te ver?" Insisti, e, vendo que não tinha outro meio de alcançá-lo, tentei tocá-lo, mas meus braços passavam sem tocá-lo. Só então percebi que estava sem corpo. Contentei-me em insistir que ele rezasse muito por mim, e fui embora. A aparição de Maria. A situação em que se encontrava o capuchinho parecia não corresponder ao veredicto recebido durante o julgamento particular. Mas como? Eu estava dizendo a mim mesmo, não era para ser apenas 2 ou 3 horas de purgatório? E já se passaram 300 anos. De repente, reconstrói o Frei, apareceu-me a bem-aventurada Virgem Maria, e implorei-lhe dizendo: "Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, obtende do Senhor a graça de eu voltar à terra para viver e agir só pelo amor a Deus." Também tomei consciência da presença do Padre Pio, e também implorei a ele, por suas dores atrozes, por suas feridas abençoadas, meu Padre Pio,
Rogai por mim a Deus que me liberte dessas chamas e me permita continuar o purgatório na terra. Então não vi mais nada, mas percebi que o padre estava falando com Nossa Senhora. Depois de alguns momentos, a Santíssima Virgem Maria apareceu para mim novamente. Era Nossa Senhora das Graças. Ela reclinou a cabeça e sorriu para mim. Nesse preciso momento tomei posse do meu corpo, abri os olhos e estendi os braços. Então, com um movimento brusco, libertei-me do lençol que me cobria. Fiquei satisfeito, recebi a graça. Tumulto na clínica. Tudo isso não era uma fantasia. Aqueles que me auxiliavam e rezavam por mim, aterrorizados, saíram correndo do salão para procurar enfermeiros e médicos. Em poucos minutos, a clínica estava em turbulência. Todos eles acreditavam que eu era um fantasma. O médico que certificara minha morte entrou. Com lágrimas nos olhos, o médico disse: "Sim, agora acredito. Acredito em Deus, acredito na Igreja, acredito no Padre Pio." 4 décadas de apostolado e sofrimento. Após este episódio, Frei Daniele retomou sua vida de apostolado, como fiel discípulo de São Pio de Pietrelcina, que lhe havia feito esta promessa categórica: "Aonde você for, eu estarei lá também. O que você diz, eu também digo." Ele viveu mais 42 anos e resumiu seu desejo ardente de salvar almas nesta breve oração: "Senhor, dai-me todos os sofrimentos que quiseres, mas um dia deixai-me encontrar no céu todas as pessoas a quem me aproximei." E quando alguém lhe expressasse alguma dúvida sobre o purgatório, ele poderia explicar claramente a doutrina da Igreja, mas acima de tudo poderia acrescentar seu testemunho pessoal: "Eu vi o fogo. Eu me senti terrível queimando nas chamas. Muito pior do que o fogo, sofri o terrível tormento de estar separado de Deus." Diante dos castigos do purgatório, os sofrimentos do servo de Deus Frei Daniele Natali nesta terra tornaram-se doces e toleráveis.